E no nosso clube a gente tem vários cuidados, porque as pessoas têm níveis muito diferentes e vidas muito diferentes. Então, tem muitas mulheres saindo da maternidade tentando voltar a ler, tem outras que não leem coisas novas, que não tem curadoria, tem gente que entra pela curadoria, tem gente que entra pela aula, porque eu organizo uma aula sempre com suporte de gente da literatura, da história, da geografia, para contextualizar. Então, o Defeito de Cor, por exemplo, foram 6 meses, a gente organizava. Tua meta de leitura é 10 páginas por dia. Viu como é fácil? E a pessoa foi e a gente fazia uma aula de livro, uma aula de história do Brasil. Muito legal. Né? Então, a pessoa estudava aquilo ali, isso é verdade, isso é ficção ou é realidade? O que foram os malês? O que é para inglês ver? Né? O que é esse fluxo de pessoas escravizadas muçulmanas que os brasileiros ignoram, né? Porque a ignorância sobre as pessoas pretas no Brasil, dos brancos sobre as pessoas pretas é imensa. A gente fez clube especial Annie Ernaux, a gente fez clube de Tolstói, a gente fez um clube só autoras brasileiras apagadas historicamente, gente que as pessoas nunca tinham ouvido falar, como Júlia Lopes de Almeida, né? Então a gente faz curadorias especiais. Nesse ano, o virtual já é todo diferentão, porque a gente, eu falo diferentão é bom. A gente fez assim, a gente fez o nosso clube tradicional, São que é de literatura, 3.500 nessa edição. Ai, meu Deus. É grande, Manu? É grande, é enorme. Tem várias coisas que eu me orgulho muito nessa edição, né? A gente tem, assim, a leitura de um romance por mês, e depois desse romance a gente estuda 2 aulas com professoras teoria feminista, uma teoria que se conecta com aquela leitura. Então, por exemplo, agora a gente leu Micheline, leu Lília Guerra, né? Foi o último. E junto fez aula sobre Patrícia Rios Collins em feminismo negro. No mês que vem, agora a gente vai ler Socorro, a Tioli, e aí junto a gente vai estudar Bell Hooks, né, como chaves para uma compreensão mais profunda dos debates que surgem, porque as pessoas começam a debater, aí elas querem debater racismo a partir da literatura. Então, a gente tenta dar suporte teórico, né, em aulas, aí são aulas de teoria com professoras, aulas complementares. E a desinformação viajeira? Não, agora eu vou te falar desse. É que eu tô querendo falar de tudo que eu amo. Então, esse é legal, porque a gente conseguiu fazer ele numa perspectiva financeira, que quem tinha dinheiro pagou e quem não tinha não pagou. Por isso que a gente conseguiu aumentar tanto o número de inscritas. As pessoas, era dos R$7 ao preço que custava. Ó, se tu quer pagar tudo, custa isso, mas se tu não tem grana, tá tudo bem. Porque a gente sempre teve bolsistas, né? As bolsistas, elas recebem lá a caixona com todos os livros, tipo tag bolsa. Chega lá 10 livros na casa da pessoa. O que a gente constatou, Ju, num outro trabalho do Instituto Se Fosse Você, que é a ONG que eu presido? Tem estudos que nos mostram que os povos que leem mais são 2 coisas antagônicas que se complementam. Lógica, matemática e literatura são as coisas mais importantes nos países que acreditam menos em fake news. Vou usar fake news, que é o mais fácil das pessoas entenderem. Porque as pessoas que leem mais, elas têm mais camadas de subjetividade. Elas entendem que quando a gente fala algo, não necessariamente a gente está falando aquele algo, a gente está falando sobre outra coisa, né? E aí a gente fez um projeto, que é um projeto de literatura, clube de leitura em comunidades, que a gente vai ler livros de editoras gaúchas, a maioria de autoras e autores gaúchos, mas numa chave de aumentar a capacidade de interpretação de texto para ter menos capacidade de acreditar em mentiras. E esse clube tem uma coisa que é o meu orgulho maior da vida, que a gente tem o clubão e o clubinho. Então, vai ter o clube para os adultos, para as pessoas adultas, nas comunidades, Lomba, Cavalhada, Centro, Lomba do Pinheiro, Ilhas e Sarandi. E, simultaneamente, vai ter o Espaço Kids, não vai ser Espaço Kids. Vai ser um lugar de recreação atravessado pelo livro e pela leitura. Olha só. Então, tem 2 portas de entrada. Tu pode ir porque tu quer ler e tu não tem que deixar tua criança, o teu neto, tua filha, a pessoa que tu cuida, ou tu pode ir porque tu quer iniciar o teu filho nesse mundo, e aí, enquanto ele é iniciado, tu fica lendo, né? Tem 2... Então, assim, para mim é legal porque as mulheres têm esse problema, por isso que às vezes a experiência virtual dá mais certo, porque faz de câmera fechada, fica cozinhando, né? Às vezes a gente brinca, não vou abrir a câmera. Não abram a câmera para falar comigo se vocês não sabem onde estão. Porque acontece de tudo. É a pessoa colher de pau, às vezes está na cama, assim, tatelada, né? O virtual é um horror. Mas os filhos são um empecilho. Os netos, as crianças. Sim, assim tu consegue direcionar. E assim tu consegue. E eles acabam também ganhando com isso, né? Formando leitores, que é um dos grandes desafios de um país que lê cada vez menos, né? E já passo a palavra para vocês, gurias, mas é que eu tenho uma curiosidade. Manu, tu é conhecida, não tem como não te desvincular da política, né? E esses clubes, as pessoas que vão neles, são pessoas que como é que é a posição política? Vocês falam de política nesses clubes? Como é que é? Porque eu sei que também que tu é muito atacada. As mulheres falam muito de política, porque a vida das mulheres é muito política. Não tem como ler Tatiana Levi falando de São mulheres de esquerda que vão no teu clube? Em geral são, né? Tem gente de direita que vai também?
tem gente com outras posições políticas. O que virou a direita brasileira, não, porque eu acho que eles leem pouco. Né? Então, estou falando, o que virou gente de direita vai com outras posições políticas, né? Com posições liberais, mas gente que se respeita. É impressionante o nível de respeito entre as participantes. E a gente não lê só literatura de esquerda. Vou dar um exemplo. Teve esse clube de mulheres, eu decidi que a gente ia ler o 15 da Raquel, que foi polêmica, apoiou a ditadura. Aí as pessoas, eu fazendo a minha carinha na internet, pessoal, vamos ler Raquel de Queiroz juntas, o 15. Aí o pessoal, tu é louca, vou te mandar o vídeo do Caio Fernando de Abreu brigando com ela. Falei, a Raquel tem uma importância. Vamos debater a importância dela, da obra dela, vamos debater os campos de concentração, a seca no Brasil, que foi. E aí, tem uma turma que ficou... Poxa, o que tu está fazendo? Ficaram chateados contigo. Exatamente, mas tem uma relevância. Quando a gente discutiu Júlia Lopes de Almeida, a gente tem que falar que o Machado de Assis vetou a entrada dela na Academia Brasileira de Letras. Não pode falar do Machado. Desculpa, amigo. Esse país, as coisas não são só boas ou só ruins, a vida é complexa. Então, tem gente com opiniões muito variadas, mas tem premissas. Respeito. Perfeito. Muito respeito à diversidade. Muito respeito às posições políticas, e eu, particularmente, não falo de política partidária lá dentro. Perfeito. Agora, estupro é política, racismo é política. A política está em tudo, na verdade, então, né? Essas mulheres estão discutindo esses temas, elas querem discutir. Imagina, no encontro sobre vista chinesa, que foi no primeiro clube, a gente teve 14 relatos de estupro numa leitura. Nossa. Eu li o livro e, quando abri a câmara, a primeira falou, a segunda falou, foi um mês de mulheres contando a vivência da violência sexual a partir da leitura da Tatiana. Entende? Então, um ambiente de desrespeito, que a pessoa vai dizer... Não fala. Não vai. Essa pessoa ela vai ser automaticamente excluída. Claro. O único problema mais político que a gente teve foi porque a gente decidiu, como nós somos 97% de participantes mulheres, a gente decidiu usar o feminino universal. Então, nós nos referimos às participantes no feminino, porque não tem sentido eu fazer uma leitura, vocês, homens e mulheres, não. É muita perda de tempo da minha vida ficar flexionando se não tem essa flexão. Tá bom. E isso gerou uma incomodação muito grande nos 3%. Eu falei, tomem isso como um exercício. Cadê os homens que não estão nos clubes de livro? Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, que vai responder a enquete, né? Por favor, digam que querem participar.